O mundo está cheio de riscos, muitas vezes nos ambientes profissionais, seja a bordo da mais potente motorizada, no interior de um hospital ou no mais caótico cenário da vida policial. São muitos os perigos que todos os dias colocam várias vidas em risco. Mas há uma série de materiais fibrosos capazes de funcionar como escudos da mais alta tecnologia de proteção pessoal. São fibras resistentes que vamos conhecer já a seguir. A adrenalina é a profissão da Marta. Uma corrida contra o tempo para entregar programas dentro de prazos apertados. Os documentários estão prontos, exportados para cassete e já podem ser entregues. Para ela, a mota é a ferramenta de trabalho de todos os dias. Mas tão importante como a encomenda é a Marta chegar em segurança ao destino. E por isso ela usa um fato especial. Chama-se Cold Fit Moto e tem uma etiqueta Made in Portugal. Este fato de proteção para motociclistas foi desenhado e concebido na Damel e está preparado para resistir às situações mais extremas. Os grandes pré-requisitos é um fato que seja resistente ao rasgo e à abrasão em caso de queda de motociclista. Outro requisito é realmente a proteção térmica. É um fato que não existe no mercado, ou pelo menos não existia até o Cold Fit Moto, um fato que seja fresco no verão e quente no inverno, que conjugue as duas estações. Para viabilizar esta empreitada de proteção, a Damel contou com o contributo do Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e de Vestuário de Portugal. Além do design, o CITEV foi responsável por avaliar laboratorialmente fatores como a circulação de ar e a impermeabilidade. Claro que o segredo da proteção do Cold Fit Moto está nas fibras. Para a parte do rasgo e da resistência à abrasão, optamos por cordura, porque é constituída por uma fibra poliamida muito resistente em caso de rasgo ou realmente abrasão. Sempre que o motociclista cair é muito resistente e dura vários anos. Para a parte do isolamento térmico, usamos como barreira térmica um tecido em poliéster microfibra. Tem um grande poder de evaporação, por isso é ótimo na parte de isolamento térmico. E usamos também uma malha polipropileno, que é ótima na parte do isolamento térmico porque tem uma baixa condutividade. Usamos também um forro poliéster, porque é muito usado em forros e realmente é uma fibra bastante respirável. Os materiais foram escolhidos para permitir um melhor isolamento térmico no inverno. Nos dias mais quentes, o utilizador apenas tem de fazer uma operação muito simples. No verão, o motociclista destaca, através de um fecho, o forro destacável, calça e casaco, e fica só com o fato principal, que é suficiente em termos de elas andam muito em autoestrada e sentem muito vento, ou seja, protege do vento. Em caso sintam mais calor, têm dois fechos atrás, podem abrir e deixa realmente entrar um pouco de ar para refrescar. Hoje vamos acompanhar a produção de um protótipo. Depois de estudar o dossiê técnico com atenção, Patrícia entrega ao Sr. Brandão a tarefa de produzir os moldes de todas as peças de tecido que constituem um fato completo. O software é fundamental. Perante a largura do tecido, o programa distribui o maior número de moldes num plano com o menor desperdício. Uma operação que se repete para cada referência de tecido empregue no modelo. Esta informação é enviada do computador diretamente para a máquina de corte, onde várias camadas do mesmo têxtil estão compactadas por um sistema de aspiração, enquanto uma lâmina automática faz os cortes com uma precisão milimétrica. Concluído este processo, removem-se os excessos e as várias peças são organizadas por referência para entrarem na fase de costura. Mas antes, algumas partes têm de passar por um processo de estampagem. Aqui, aplicam-se transfers com a marca do fato. Depois, os tecidos entram na complexa linha de montagem, onde cada costureira une peça a peça pela ordem certa num intrincado puzzle, onde as fibras ocupam um lugar estratégico na proteção do motociclista.
As corduras de alta tenacidade do revestimento tornam o Cold Fit impermeável. No entanto, as costuras são pontos fracos que devem ser reforçados. Para isso, uma funcionária coloca uma fita de termoselagem e aquece-a a uma temperatura de 500 graus. Assim, permite que estas uniões estejam protegidas contra qualquer gota de chuva. Em cada costura aplicamos essa fita que realmente sela, não deixa passar água para dentro. O mesmo fazemos nos feixes. Além de usarmos feixes impermeáveis, todo o remate à volta do feixe no interior leva essa fita impermeabilizadora para impedir que a água entre. Com o forro colocado e a peça devidamente terminada, o protótipo entra na fase de acabamento. São removidos eventuais vestígios da costura e, depois de uma verificação de qualidade, é instalado um último reforço contra impactos, vários painéis de proteção nas cotoveleiras, costas, ombros, ancas e joelhos, feitos de um material inovador, o D3O. Descobrimos então o D3O, que os protetores são realmente muito maleáveis. As moléculas são dispersas quando não há choque. Quando há impacto, as moléculas unem-se, expandindo a energia, o que faz com que não provoque dano ao utilizador. A deadline está apertada, mas o destino já esteve mais longe. A Marta segue caminho, com o tempo e a segurança sob controlo. A Kátia é enfermeira há quase uma década, uma profissão que exige longas horas de pé. Por isso, é vital encontrar um calçado que, além de seguro, seja confortável o dia inteiro. Propriedades obrigatórias do calçado profissional. O calçado profissional, para ser certificado, tem que responder a uma norma. A norma europeia, a norma é essa que define uma série de requisitos que têm a ver com o conforto, com a durabilidade e com algumas funcionalidades que são necessárias para o calçado profissional, nomeadamente a resistência ao deslizamento. Neste caso, ela está a usar um par de Woks produzido pela empresa portuguesa Pro Calçado. Na realidade, a leveza e o conforto proporcionado por estas socas tornaram-nas muito populares junto dos profissionais de saúde. Aqui, o segredo do conforto está no EVA, um material composto pela engenhosa mistura de 3 polímeros, etileno, vinil e acetato. Grânulos que são misturados e aquecidos a 175 graus, até formar um líquido pastoso que é injetado para o interior de um molde. Concluído o processo de cura, ao ser retirado do molde, o EVA adquire microcélulas de ar análogas às de uma esponja e o resultado é inédito, um sapato que imediatamente duplica de tamanho. Como espuma que é, poderia-se pensar à partida que teria menos resistência e menos durabilidade. De facto, não é assim. Portanto, é um material que consegue combinar uma densidade muito baixa, portanto, uma leveza grande, com boas características para calçado. E acresce ainda que, também do ponto de vista do conforto, pelo facto de ser uma espuma, tem uma grande capacidade de absorção de choques. Portanto, é um material ideal para quem tem que estar muitas horas de pé ou caminhar bastante. As Woks não estão completas sem uma sola. Esta é feita a partir de uma mistura de borracha. A pasta é cortada em pequenas porções e colocada numa prensa que molda o material. Ao fim de 8 minutos, uma pressão de 193 atmosferas e uma temperatura de 170 graus, a borracha fica curada e está pronta a ser cortada para os contornos finais. Basta uma esfregona e um passo em falso para um acidente. A funcionária da limpeza por pouco não caiu. Já a Kátia tem umas Woks especiais e está protegida destes percalços. A dureza, o desenho e o material em si, cada um deles por si só não assegura uma boa performance em termos de deslizamento. Portanto, nós já tínhamos esse conhecimento, apenas que tivemos que encontrar as soluções que nos permitissem juntar material, desenho e dureza. Quando falamos de dureza, verificou-se, por exemplo,
de quanto menor é a dureza, maior será a capacidade de não escorregar. Mas, efetivamente, essa dureza também não pode ser tão baixa que cause desconforto à pessoa. A terceira componente do padrão, fez-se um estudo baseado em algumas teorias que existem em termos de literatura, nomeadamente a teoria construtal e o número de ouro, e verificou-se que havia uma dada proporção entre quer seja a espessura e as profundidades dos rasgos que foram conferidos, e foram então desenvolvidos 2 novos padrões que permitiram cumprir estas características, e a conjugação destas 3 variáveis permitiu efetivamente desenvolver a sola anti-escorregamento. O acidente com a esfregona pode parecer insignificante, mas nada melhor do que entrar num laboratório para perceber a capacidade de adesão desta sola num teste de resistência à derrapagem. Idalina Morgado é química industrial. Ela começa por preparar um coquetel aquoso escorregadio à base de detergente, sabão e óleo alimentar. Espalha-o sobre uma superfície cerâmica e coloca 13 woks carregadas com cerca de 3 kg. Cada sapato tem uma sola diferente e apenas um deles tem um novo rastro. Qual será? À medida que a plataforma for inclinando, as imagens vão dar-lhe a resposta. A Kátia sabe que tem os pés bem assentos no chão, mas, além da segurança, estas woks também são confortáveis ao fim de um dia de trabalho. Estas palmilhas fazem toda a diferença. São altamente transpiráveis e foram desenvolvidas aqui mesmo, neste laboratório do Senti. O manto de fibras que está contido no interior, portanto, tem realmente a capacidade de absorver uma grande quantidade de umidade, e é essa a principal característica desse material. E, adicionalmente, poderão ser adicionados outro tipo de materiais, como têxteis 3D, poderão ter aqui um efeito, dar mais conforto no caso do choque, ou eventualmente outro tipo de materiais com outras funções para criar aqui uma nova característica na palmilha, eventualmente até um tratamento antibacteriano para fomentar ainda mais essa característica na palmilha. Para se avaliar objetivamente o desempenho deste novo produto, contamos com a ajuda de uma voluntária. A Carla coloca as palmilhas no calçado e entra numa câmara climática com umidade e temperatura controladas. Começa a andar a uma velocidade constante e, ao mesmo tempo, uma câmara de infravermelhos registra a evolução da temperatura corporal ao longo do teste. No final do ensaio, a palmilha está muito mais úmida do que a meia. Este teste foi realizado inúmeras vezes com woks e com calçado de uma marca de referência, com e sem palmilhas. Os resultados são animadores. Em ambos os casos, a palmilha permitiu uma melhoria na retenção da umidade e até o calçado da concorrência melhorou com esta solução. Do ponto de vista estatístico, verifica-se que a palmilha numa sapatilha fraca tem o mesmo desempenho que o calçado de referência de mercado. Quando, efetivamente, outro teste que se fez foi colocar a palmilha que desenvolvemos dentro do sapato de referência de mercado, e nota-se aqui uma tendência para aumento ainda da capacidade de remoção da umidade da meia. Num futuro próximo, as palmilhas vão ser produzidas em série e colocadas nas woks momentos antes da sua derradeira viagem até ao cliente final. Diana e Renato são 2 engenheiros donos de uma empresa de construção para pequenas obras de reabilitação urbana. Reforços estruturais e materiais compósitos aplicados à construção civil é a especialidade deles, assim como a segurança, que nunca deixam entregue ao acaso. Até que um dia, o imprevisível aconteceu. A situação deste casal é dramática. Ambos estão inconscientes, reféns no interior de um automóvel que pode incendiar-se a qualquer momento. Os bombeiros não tardam a chegar. A equipa de desencarceramento é a tropa avançada para resgatar as vítimas, mas nada podem fazer antes de imobilizar o tronco de pinheiro sobre o tejadilho. Se não o fizerem, um pequeno desequilíbrio do veículo pode resultar num acidente ainda mais grave.
Durante este processo, o uso de uma serra elétrica não coloca o bombeiro numa posição confortável. A corrente da serra tem uma velocidade de rotação impressionante de cerca de 20 metros por segundo e basta um pequeno deslize para acontecer uma fatalidade. Felizmente, ele usa uma perneira anticorte que o protege nesta tarefa. Na Latino, Alice Silva tem o trabalho de desenvolver o design técnico de umas calças com o mesmo tipo de proteção anticorte. Ela tem de compatibilizar o conforto do utilizador com a máxima proteção das zonas do corpo mais expostas. A parte da frente, sendo a zona que está mais sujeita a um corte pela serra elétrica, terá naturalmente que ser toda ela protegida. Também há uma parte, cerca de 25% da zona esquerda de cada uma das pernas, que também é protegida. A partir do desenho técnico, a produção não começa sem o desenho dos moldes. O sistema não difere muito de outras empresas da indústria têxtil. Os moldes são organizados digitalmente, impressos num papel termocolante e levados para a zona de corte. Nesta banca de trabalho, a película com os moldes é colada sobre 300 camadas de aramida. Depois de cortadas, a Dona Dores organiza as peças por referência e encaminha-as para a fase seguinte, onde são contadas e separadas para cada par de calças. Na costura, a primeira fase da linha de montagem começa pela concepção do forro, o elemento mais importante da barreira de proteção. E aqui, as várias camadas são costuradas com um ponto largo. Terminado o forro, este é pesado num simples controle de qualidade para assegurar que não houve erros na contagem das camadas do material. Em seguida, esta peça segue caminho numa oleada linha de montagem, onde peça a peça o puzzle vai ganhando forma. A sintonia deste encadeamento é tal que, ao fim de pouco mais de 2 horas, as calças estão prontas para usar no cenário mais exigente. Depois do tronco estar consolidado e afastado o risco de sair do lugar, o desencarceramento decorre em total segurança. O que resta do automóvel é praticamente uma carcaça de aço e metal amolgado, e Diana e Renato são encaminhados para o serviço de urgência. Bem longe do local do acidente, na sede dos Chapadores Bombeiros do Porto, há uma nova geração de profissionais em formação. Para atuar em situações de limite, impõe-se a melhor preparação, começando sempre por testes em cenários de ambiente controlado. É o caso deste edifício-escola, onde se treinam as melhores técnicas de combate ao fogo. Desta vez, cabe ao Pedro o grande teste de hoje. As chamas são intensas e o fumo torna o ar irrespirável. Já a temperatura pode atingir os 800 graus. Sem as devidas proteções, este jovem correria risco de vida. E o fato é, por isso, uma peça vital. A Latino também produz estes equipamentos, que obedecem escrupulosamente a normas europeias para conseguir uma barreira eficaz contra o fogo e o calor. A Marta desenvolveu uma peça capaz de isolar todas as áreas expostas do corpo do bombeiro. Mais uma vez, a escolha das fibras é decisiva. São meta-aramidas. É uma fibra que não é tão resistente em termos de tração como é a do Kevlar, mas que é igualmente resistente e essencialmente tem uma característica que é uma excelente resistência ao fogo. Não é? A anatomia de um fato de bombeiro é, por isso, bastante simples. O enchimento de aramida é um material crítico que compõe a camada de proteção ao calor radiante e é ela que impede ou atrasa a transferência do calor externo para o corpo do bombeiro. Um filme de impermeabilização impede, por exemplo, que a água ou químicos a temperaturas elevadas possam ser absorvidos pelos tecidos, evitando queimaduras graves no utilizador. Por fim, uma terceira camada exterior em Nomex é uma meta-aramida resistente ao fogo. O fato também tem fitas refletoras, para, no caso de ser necessário, e para melhorar a visibilidade do bombeiro, que também têm que ser antifogo, porque senão derretiam à primeira exposição. Agora mudamos de localidade.
estamos em Mafra, na Tapada da Escola Prática de Infantaria. É nesta espécie de cidade cinematográfica que se preparam os jovens talentos do Exército para atuarem nas mais variadas missões espalhadas pelo mundo. Seja onde for, os militares enfrentam perigos extremos. Na guerra, os riscos estão em toda a parte. Mísseis, balas, armas químicas ou explosivos, cada um com funções muito claras: obliterar o inimigo. Por essa razão, o vestuário e o equipamento de proteção pessoal têm uma importância crítica. Nós, proteção térmica, o fardamento que nós temos, creio eu que não oferece essa proteção, ou seja, nós rapidamente começamos a sentir calor com o tipo de equipamento que nós temos, porque nós utilizamos a t-shirt, utilizamos o dolman e depois ainda temos que utilizar o colete balístico, mais com todas as munições necessárias e equipamentos rádio, todo esse tipo de meios que são necessários para o cumprimento da missão. E claro que a gente sentia esse calor, mas o Afeganistão não é só calor. Nesse caso teremos que utilizar sempre materiais inteligentes, ou seja, materiais que sejam capazes de se adaptar ao espaço, não é? E às condições climatéricas. Nunca uma fibra só por si conseguirá fazer isso, mas tem que ser uma fibra que seja acabada, ou seja funcionalizada com um componente que seja capaz de se adaptar. E, portanto, esses componentes podem ser os phase change materials, ou então podemos trabalhar a própria estrutura de fibras, um tecido ou uma malha, seja ele capaz de se adaptar e abrir e fechar de acordo com as condições climatéricas. A nossa grande preocupação tem que ser sempre na redução do peso. Temos que pensar neste soldado em todo o peso que conseguimos retirar, quer no tipo de material que utilizamos na sua bota, ter nas próprias partes do equipamento, o próprio camuflado, o próprio calçado, geradores de energia. Sei lá, temos que pensar numa maioria de coisas para garantir outras fontes de energia, garantir essa capacidade de redução do peso. Mas a redução de peso, eu acho que vai ser o grande paradigma seguinte, ou seja, mantermos aumentarmos o nível de proteção e ao mesmo tempo baixarmos o peso. E isso, para mim, só será possível a partir da incorporação das nanofibras, não é? Podermos ter super propriedades, mas com materiais extremamente leves e com uma utilização muito ténue da quantidade de material que utilizamos para garantir a performance. O exercício começa. A adrenalina sobe e os militares avançam em direção a um edifício de apoio abandonado. Numa sala recuada, os terroristas mantêm cativo um refém. O objetivo é simples: surpreender o inimigo e intervir de forma rápida. Nada pode falhar. Qualquer atraso ou hesitação pode colocar a vida do refém em risco e num ataque surpresa, o melhor trunfo é um bom disfarce. Todo o pormenor do camuflado é pensado ao mais ínfimo pormenor. Desde a dimensão da casa do botão, se levar botão, se leva botão, será que é vantajoso levar botão ou levar só fita de velcro? Portanto, tudo isso tem que ser pensado em sintonia com todo o equipamento que tem que transportar. Mas eu penso que a grande revolução vem a seguir a partir da utilização dos metamateriais, ou seja, dos materiais invisíveis. Ou seja, de nós podermos tornar algo invisível ao olho humano. A experiência que se fez até agora foi a partir da projeção, portanto, incorporar uma câmara no camuflado, por exemplo, e ela poder ir filmando o espaço e ir projetando isso no próprio vestuário, e dessa forma o vestuário, a pessoa que o veste, ser confundido completamente com o espaço e com o terreno onde está a pisar. Um bom camuflado é aquele que permite disfarçar o soldado em qualquer cenário. No entanto, o mundo está cheio de informação que os nossos olhos não veem. E durante a noite, a assinatura térmica de um militar, se for detectada por uma câmara termográfica, pode ser o suficiente para permitir um tiro certeiro das forças inimigas. E aqui há fibras que podem vir a fazer toda a diferença. Torná-lo invisível termicamente, a solução é utilizar ou fibras metálicas,
ou incorporar pigmentos metálicos nas fibras. Portanto, e dessa forma reduzir, portanto, a identidade térmica da pessoa e do material que está a ser utilizado. Portanto, há já algumas experiências feitas nesse campo, mas penso que vai ser esse o caminho para trabalharmos aí essa área. Não há margem para passos em falso. O suor e a transpiração nunca podem dificultar decisões rápidas. Mas o exercício corre como esperado. O ataque surtiu efeito, os terroristas foram neutralizados e o refém acabou por ser salvo no timing certo. Tudo isto não passou de um exercício tático virtual, mas não muito longe deste teatro de guerra, o 2º Sargento Luís Polido prepara-se para pôr à prova um dos equipamentos de proteção balística mais comuns nas forças de segurança pública, o colete antibala. Mais uma vez, a fibra protagonista é a aramida, a responsável por tecer uma fina camada que separa a vida da morte. E percebe-se porquê. Para o mesmo peso, esta fibra chega a ser 7 vezes mais resistente que o aço. No caso da balística, é uma pararamida de alta tenacidade, naturalmente também com uma tecelagem mais apertada para, enfim, permitir ou obrigar a que a bala pare antes de atingir o corpo humano. É desmontando um colete que conseguimos perceber a anatomia do seu escudo fibroso, assente em várias componentes que, em caso de impacto, detêm o projétil, absorvendo a energia da munição e dispersando-a para uma área alargada. O colete normalmente ele é formado por diversas camadas de um tecido de aramida, de fibras de aramida, em que as fibras estão dispostas a 0 e 90 graus, ou seja, temos fibras que estão dispostas perpendicularmente e, portanto, temos 20 e poucas camadas que estão todas sobrepostas para portanto, resistir ao impacto da bala. Portanto, numa primeira abordagem, o que interessa em termos de desempenho desse material é que ele resista ao impacto daquele projétil que o está a atingir. Por outro lado, numa segunda fase, interessa que a energia do impacto seja absorvida. E esta questão das camadas paralelas e ao mesmo tempo da orientação das fibras faz com que haja uma distribuição da energia, tanto por essas camadas fibrosas como pelas fibras em si mesmo, a 0 e a 90 graus. A pontaria do 2º Sargento Luís Polido está aprimorada pela experiência. A 10 metros de distância, prima o gatilho várias vezes e a bala atinge o ponto certeiro do alvo. Efetuados os disparos, a prova da tenacidade do colete está à vista. A munição desloca-se a uma velocidade de 341 metros por segundo e é instantaneamente detida pelo colete. Já o mesmo não se pode dizer da bala. As fibras aramíticas fizeram o seu trabalho, contiveram e deformaram o projétil, impedindo de tocar no utilizador. Para um bombeiro, não haverá melhor forma de terminar o dia que não seja com a sensação de dever cumprido. O casal foi resgatado em segurança para o hospital, onde agora se encontra a recuperar. No hospital, o dever cumprido acontece quando a operação certa tem o desfecho esperado. Em cada uma destas histórias, testemunhamos breves fragmentos do dia-a-dia de profissionais que vivem no limite, rodeados de perigos traiçoeiros. Mas, como pudemos ver, há um conjunto de materiais fibrosos que garantem uma reforçada segurança em acidentes de mota, o maior conforto em calçado profissional e escudos invisíveis contra perigos inflamáveis ou projetos tão velozes como uma bala. Para os novos recrutas dos bombeiros chapadores, há mais uma emergência para acudir. O novo turno ainda agora começou, mas a nossa viagem a este extraordinário mundo das fibras fica hoje por aqui.